paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar na casa do Senhor esta noite. Nós sentimos saudade quando não temos possibilidade de estar na casa do Senhor. Esses últimos 15 dias, eu precisei ficar em casa por quase 20 dias. Fui acometido da Covid e precisei ficar de quarentena alguns dias e me deu muita saudade de estar na igreja. Pastor, hoje eu sentei, depois que saí daqui, fui para casa e eu disse para o Senhor assim: Senhor, hoje eu quero apenas adorar, me ajude. Eu preciso apenas te adorar, eu quero deixar tudo lá fora, mas eu quero poder ofertar o melhor que eu tiver para ofertar para ti. São oportunidades que nós temos, que às vezes nem valorizamos tanto. Estar na casa do Senhor. Eu fiquei essa tarde incomodado. Li vários textos sobre ceia. E mesmo estando com o pastor hoje, ele não me disse nada. Mas eu chegando em casa, eu fiquei um tanto incomodado. Marquei vários textos sobre ceia. Eu disse: hoje é ceia. Mas eu voltei por 3 vezes no mesmo texto. Eu quero ler com vocês esta noite. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler do verso 17 a seguir. Nós estamos acostumados a ler esse texto da ceia, do verso 23 a seguir. Mas o que mais me chamou a atenção foi o verso 17 ao verso 22, para mim poder compreender o que Paulo estava dizendo para a igreja. O verso 17 que nos diz, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17, que nos diz: nisto porém que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Aí ele prossegue aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Somente até esse versículo de número 25. Meus amados irmãos, geralmente, em alguns lugares, as pessoas até, em algumas igrejas, em alguns campos,
As pessoas até esperam uns pelos outros quando tem que ceiar. Eu ceiei esse ano no Piauí e você precisa esperar, todo mundo esperar com o pão na mão, esperar que sirva o cálice também para que você possa ceiar. E aqui nós não temos esse costume. Até porque o texto que nós lemos não está falando disso. Quando fala sobre esperar, o texto não está falando que nós temos que fazer isso. Mas Paulo, ele recebeu algumas denúncias do que acontecia na igreja de Corinto. Nós vemos o capítulo de número 10, ele está dando instrução para todos eles, contra algumas coisas que havia sido trazido dos seus costumes para dentro da igreja. E ele dá algumas instruções. E ele fala sobre a liberdade cristã. Sobre termos liberdade em Cristo. De tomar a decisão que quisermos tomar. Porque não há proibição nenhuma. Mas há sim uma liberdade para que você tenha esta liberdade de tomar a decisão. É o que Paulo está ensinando no capítulo 10. Ele diz, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não posso me deixar levar por elas, porque tem delas que não edificam. Então ele está falando da liberdade de ser um cristão e poder vencer o pecado, porque você conheceu a Cristo. Ainda que ele ofertado alguma coisa. Ele fala sobre a idolatria, que ainda havia também dentro da igreja os costumes que vieram de fora para dentro e que eram aplicados. E agora também, na hora de cear, algumas pessoas tomavam posições contrária àquilo que havia sido ensinado dentro da igreja. E ele diz, olha, eu ouço dizer que quando vocês se reúnem, há dissensão, há discórdia. Alguns chegam primeiro e comem tudo, não espera os outros. E quando ele começa a ensinar isso, é o que me chama mais atenção, o verso 28, que para nós compreendermos perfeitamente, é necessário compreendermos o verso 20, o verso 21 e o 22. O porquê que está o verso 28? Às vezes a gente pode passar o tempo todo, o mês inteiro, não vai no culto, não ora, não visita, comete alguns pecados, mas quando for lá na hora da ceia, eu examino a mim mesmo, e aí eu vou comer do pão e está tudo certo, porque é o que a Bíblia diz. Mas se nós começarmos pelo texto que nós lemos, do verso 17 ao verso 22, nos traz uma preocupação de como foi os nossos dias para chegar este dia de hoje e nos juntarmos aqui. Se estamos verdadeiramente em comunhão ou se apenas compreendemos que a comunhão é pegar este pão e pegar esse cálice e tomarmos. A comunhão está além disso. Isso aqui é para quem está em comunhão. O pastor da igreja sempre diz, lembrando que todos que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se encontra em perfeita comunhão, deve participar. E quando as pessoas perguntam a Paulo, a resposta de Paulo, ela diz, olha, eu não recebi de Lucas, não recebi de Marcos, não recebi de Mateus, não recebi de João, não recebi de nenhum dos apóstolos. O que eu recebi do Senhor é o que eu vos ensinei. É muito bom estar aqui. É muito bom chegar à ceia e cercarmos a mesa do Senhor. É muito bom pegarmos o pão e o cálice. Mas melhor ainda é se houver liberdade em nós
para adorar a Deus em espírito e em verdade, e atestar que a nossa comunhão está ok com o Senhor. É melhor nós termos a liberdade de adorarmos e deixar Deus falar em nossos corações, derramar as nossas almas diante do Senhor, para quando pegarmos o pão e pegarmos o cálice, atestarmos verdadeiramente que há comunhão de verdade em nós. E ele diz: um se embriaga, e isso foi o que me preocupou. Eu disse: Jesus, mas Paulo até diz: você não tem casa para comer e para beber. Eu disse: Jesus, parece que Paulo está aqui oficializando o povo para beber, mas não é isso. Não é só a bebida que embriaga os homens. Nós vivemos 2 anos em que nós vimos a embriaguez tomar conta de milhares de pessoas, onde famílias perderam a comunhão, perderam a paz, onde amigos se separaram, onde muitos já não se cumprimentam mais, onde muitos pais não podem abraçar os filhos, onde os filhos não abraçam mais os pais. Estão embriagados pelo sistema mundano, estão embriagados por tudo que fora falado em todo este tempo. Mas a igreja de Cristo não pode embriagar-se com isso que o mundo está tentando fazer com a igreja do Senhor. Nós obedecemos muitas coisas, toda a lei. Eu me lembro quando o pastor colocava bem grande ali na porta todos os decretos, em obediência a todas as leis, em todos os decretos que foram feitos em 2 anos. Mas o que é mais triste é que hoje nós chegamos em alguns lares e pai e filhos não se falam, porque alguém foi embriagado por tudo que a mídia, por tudo que o mundo, por tudo que o esgoto fora derramado dentro da sua casa, dentro da sua alma. E quantos também estão dentro da igreja e até vêm na ceia, mas não estão verdadeiramente em comunhão. Não pode abraçar o filho, não pode abraçar o marido, não pode abraçar o pai, não pode abraçar o irmão. Está sentado do lado, mas não tem comunhão. Não sabe o que acontece com o irmão que está do lado. Eu disse: Jesus, como é que eu vou pregar isso? A igreja tem pastor, eu não posso pregar isso, mas eu tive que voltar 3 vezes para esse texto. Como é que você está nesta noite? Ceia é reflexão. Aqui representa a nossa entrada no céu. Aqui representa o grande dia. Aqui aponta para o dia em que Jesus irá voltar. Não é só comer o pão, não é só beber o cálice, é estar verdadeiramente em comunhão com Ele. É ter liberdade de adorar, é ter liberdade de servir. Às vezes nós sentamos do lado de alguém toda a vida no culto, mas nós nunca olhamos nos olhos dele para saber como ele está. E aí na hora da ceia nós pegamos e dizemos que estamos em comunhão. E às vezes alguém só quer um olhar sincero e dizer: Deus te abençoe. Alguém só quer um olhar dentro dos olhos para você ver a tristeza e saber que você tem também que orar pelo seu irmão. Como é que está lá em casa? Como é que está com o papai? Como é que está com a mamãe? Como é que está com o marido? Como é que está com a esposa? Como é que você está com o seu irmão que está sentado do seu lado? Como está? Como está? Você conhece o irmão que está do seu lado? Ele está marcado pelo mesmo sangue que você. Você conhece? Como é que está lá dentro de casa? Como é que está lá no serviço? O que você bebeu nesses 2 anos?
O que você bebeu nesses 2 anos? Como é que está? Pode abraçar o seu pai? Pode abraçar a sua mãe? Pode abraçar o seu marido? Como está com o teu vizinho? Será que se o cobrador chegar, os vizinhos vão poder emprestar vasos? Será que quando os cobradores chegar, os nossos vizinhos poderão abrir as portas e nos emprestar vasos? A embriaguez não é só com bebida. Crente não bebe. Mas tem muitas outras coisas que podem embriagar a vida de um cristão. Tem muitas outras coisas que podem nos tirar da presença de Deus, da comunhão. E Paulo encontra esta igreja nessa disputa, um dizendo não é assim, outro dizendo é assado. Eu disse não, nós temos que fazer assim, quem manda aqui na igreja é nós. A minha família é maior, então chegou primeiro, então é minha família que manda aqui, então vamos fazer assim. Ei, como é que você vê o irmão que chegou por último? Como é que você está olhando para o irmão que chegou por último? Talvez você está há tanto tempo sentado aqui, o irmão chegou por último e está frutificando. Está frutificando, está frutificando. Como você está olhando para ele? Não é quem chegou primeiro. Quem foi convocado à primeira hora e quem foi na última hora receberam o mesmo valor. Não é desta forma que Deus olha. Comunhão não é comer pão e beber cálice. Comunhão é se importar, é sentir a dor do irmão, é sentir o que o irmão está sentindo, é se colocar no lugar do outro. Comunhão é poder testificar da mesma coisa, ter o mesmo sentimento. E o sentimento da igreja é que Jesus irá voltar, que este dia aqui está mostrando que qualquer hora dessa a trombeta vai soar e a igreja será chamada. E se este sentimento não permear a minha vida, a tua vida, se eu não aprender a amar o meu irmão e me importar com ele, se eu me embriagar com qualquer coisa que me tire da presença do Senhor, eu não posso ouvir o soar da trombeta. Não importa se eu como pão e se eu bebo cálice. O que importa é se eu estou preparado para este ato. É se não há embriaguez em mim. Porque a embriaguez tira do homem a sua forma de pensar e de tomar decisões. Eu me lembro de um ensino que nós recebemos aqui: não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ninguém que não está em sã consciência pode dizer assim: eu vou tomar ceia hoje porque eu estou bem. Precisa não estar embriagado com nenhum tipo de coisa que o sistema tem tentado embriagar a todos, tem tentado convencer a diversas pessoas. E quem pensa diferente, aí diz: não, você está errado. E aí começa as contendas, começa a embriaguez. Aqui precisamos pensar a mesma coisa, que Jesus Cristo é o Salvador e que este dia demonstra e aponta para a vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Aqui precisamos pensar a mesma coisa, que a necessidade do nosso irmão é a nossa necessidade. Sentir a mesma coisa, a dor do meu irmão precisa ser a minha dor. Mas como eu posso sentir isso? Se nós começarmos a olhar dentro dos olhos de cada um, nós vamos descobrir se há tristeza ou se não há na vida de alguém, se há necessidade de oração ou não. E isso é compartilhar, é ter comunhão, é sentir aquilo que o nosso irmão está sentindo. Aí Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Aí ele começa a descrever
E ele vai dizendo, e ele vai falando. Quando ele chega no verso 28, aí ele diz assim: ó, vocês que se embriagaram, vocês que estão embriagados com alguma coisa, examine-se para poder comer deste pão e beber deste cálice. Reveja, faça uma reflexão, olha para dentro de você, esquece quem está do seu lado nessa hora, olha para dentro de você. Essa tarde eu dizia: Jesus, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso entender como é chegar e ofertar um culto agradável aos olhos do Senhor. Eu preciso entender isso, Jesus. Eu preciso chegar diante do teu altar e entregar o melhor que eu tiver. Eu preciso aprender a abrir-me para isso. Esta é a oportunidade. Paulo tinha uma igreja linda. Chega no capítulo 12, ele está dizendo que todo mundo tem dom, tem todos os dons. E era essa igreja. E que tinha embriaguez, que tinha contenda, que tinha heresia, que tinha vários tipos de coisas. O pastor costuma sempre dizer, quando ele empossa um obreiro, dizer: Deus deu pastores para o aperfeiçoamento dos santos, porque aqui ninguém é perfeito. Mas nessa hora precisamos estar em comunhão. Esta hora ela é sagrada. Precisamos não estar embriagado com nenhum tipo de coisa que nos tire a comunhão com Deus e com nossos irmãos. Eu quero aqui, meus amados, agradecer a cada um de vocês que oraram por nós. Eu estive no mês de dezembro no estado do Piauí. Pastor, eu desejei demais o Senhor estar sentado comigo lá. Eu vi uma das coisas mais lindas. Eu comecei a chorar porque eu relembrei julho de 2016, quando estava eu, o Senhor, o pastor Adão e o Gladstone sentado. Eu vi aquela organização, aquela coisa linda, 4 ciclos de oração, um grupo de jovens lindo, uma igreja toda bem decorada. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando eu vi a bandeira da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Amanda 2, ser a primeira bandeira a entrar, framulando dentro da igreja. Eu comecei a chorar. E eu comecei a me lembrar que o dia que nós estávamos sentados, tinha 2 pastores feridos. Tinha um homem com uma grande ferida dentro de si, mas lá também estávamos recebendo um homem com a mesma ferida. Mas eu pude ver o que Deus está fazendo no Piauí. Eu pude ver o que Deus está fazendo por meio desta igreja no Piauí. Não se canse de orar pelos missionários que ali estão. Não se canse de orar por aquela igreja. E quando eu vi aquela bandeira, eu disse: na série, nós não temos uma dessa. Eu comecei a chorar. Nós precisamos de uma bandeira daquela linda, daquele jeito, para que a gente possa ver e entender o que Deus tem feito por este ministério, o que Deus tem feito por esta igreja, coisas lindas. E quando eu olho, o dia que nós tivemos, fazia 5 anos, ali, nós olhávamos, tinha um pouquinho de gente, agora não tinha lugar para pôr o povo. Eu vi que o púlpito tinha sido quebrado e tinha sido jogado para trás. Faltou muita gente porque estava chovendo bastante aquela noite, mas a igreja estava cheia. No sábado à noite a rua estava cheia. Fechamos aquela avenida, ela estava cheia. Jovens ali. E pasmem vocês, nós sempre põe assim esses terninhos bonitinhos, né? Todo mundo bonitinho assim. Eu vi jovens ali calçada de havaiana, porque não tinham um calçado para participar da festa, mas estava ali com a camisa do jovem Ministério Jardim Amanda 2, com a havaianinha no pé. Mas estavam no meio da rua, adorando a Deus, com aquela havaianinha, mas com a camiseta estampada Assembleia de Deus, Ministério Jardim Amanda 2, mostrando para a cidade de Milton Brandão que o Evangelho de Cristo está sendo pregado naquele lugar. Não tinha condições de comprar, e não tinha na cidade o tamanho do pé das meninas. Eu quero pedir a vocês que têm condições, procure o pastor da igreja, assistente social,
uns sapatos de mulher fora do normal, tá? Umas sandálias fora do normal. Vocês que tem esses pés em 37 aí, tem aquela pilha de sapato, lá nem calça. Lá em casa mesmo eu vivo brigando com a mulher, porque não dá para você pôr a mão na parte dela de saia. Ela dá 20 saias, daqui a pouco eu acho que ela compra 40. A parte de sapato minha dela, os sapatos dela ficam empurrando os meus. E às vezes eu vejo ela usando só 2 ou 3. Mas quando eu olho aquelas meninas de Havaiana, não se importando como iam ver elas, mas que elas queriam estar adorando a Deus. E pasme, elas foram batizadas no dia seguinte. Elas foram batizadas nas águas no dia seguinte. Elas andam mais longe que daqui no Gudibão para ir na igreja, a pé, de Havaiana, tá? No meio do mato, mas estão lá adorando a Deus. Talvez esta mensagem hoje foi muito mais para mim, que pude ver tudo aquilo e não pude fazer nada. E comunhão não é só estar aqui, nós aqui, a nossa igreja no Piauí, nós precisamos ter comunhão com ela, nós precisamos ter comunhão em Salvador, precisamos ter comunhão lá no estado de Minas Gerais, nós precisamos ter comunhão lá no Piauí, lá na divisa do Paraná, precisamos ter comunhão. É sentir a necessidade uns dos outros e pensar a mesma coisa, que todos somos filhos de um só Deus. Se nós aprendêssemos com Ruth, nós nunca perderíamos a comunhão. Porque mesmo aí me dizendo, vai embora, vai para o teu povo, eu não tenho mais como dar filho. Ela diz assim, o teu povo agora é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, e eu não vou separar de ti. O tempo foi bom quando eu estava com seu filho, o tempo está ruim quando eu estou aqui com você, mas eu sou do teu povo agora. Isso é comunhão. Ela dizia, mas eu sou amarga, eu não sou mais Noemi, eu sou uma mulher amarga, Deus me fez amarga, mas eu estou com você, eu vou com você, aonde quer que você vá, eu estarei com você, participarei do que você participar, eu estarei junto com você. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Ore pela igreja no estado do Piauí. Deus tem feito coisas lindas, maravilhosas. Se um dia nós tivéssemos a oportunidade de fretar aqui uns 5 ônibus, levar essa igreja todinha para lá, hein, pastor? Que festa que seria, hein? Eu como piauiense, não sei se eu ia caber dentro de mim não, né? A alegria ia ser muito grande, viu? Uns 5 ônibus aqui só, para nós ficar só, posso ficar só um final de semana lá. Só um final de semana.